mãe ou o pai dificultam visitas dos filhos. O que fazer? Olá, pessoal! Faz parte da missão do CEPA defender os direitos da criança e do adolescente. Para isso, o CEPA conta com uma rede que é formada por instituições parceiras, como escolas, posto de saúde, CRAS, CREAS, algumas ONGs, algumas empresas e também o Conselho Tutelar. Percebemos que algumas pessoas ainda veem o Conselho Tutelar como um vilão e não como um parceiro na luta pela defesa dos direitos da criança e do adolescente. Por isso, consideramos de suma importância possibilitar esse diálogo entre o Conselho Tutelar e a comunidade. Fizemos contato com a conselheira Mariana, do Conselho Tutelar do Eldorado, Riacho, que é o conselho que atende ao bairro Bela Vista. Mariana vai falar para a gente a respeito de violação de direitos de crianças e adolescentes, abordando qual é o papel do Conselho Tutelar nesses casos e como a família deve agir. Abrimos espaço em nossas redes sociais para que a comunidade enviasse as suas dúvidas a respeito desse assunto. Será de muita ajuda a contribuição da Mariana. É com você, Mariana. Ei, Jaque e Thiago, mais uma vez muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando o conhecimento com a família do CEPA. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana, eu estou conselheira tutelar no meu segundo mandato no Conselho Tutelar Eldorado Riacho e atendo o bairro Bela Vista. Eu sou formada em Direito, advoguei por muitos anos e me especializei em Criminologia. Em 2016, eu fui escolhida pela comunidade e comecei a minha história no Conselho Tutelar em Contagem. O que caracteriza a violação de direitos das crianças e adolescentes? Então vamos à nossa primeira pergunta, né? O que caracteriza uma violação de direito? O que vai caracterizar uma violação de direito é tudo aquilo que a família, a sociedade, o Estado, a comunidade faz ou deixa de fazer que descumpra, que vá contra algum direito previsto na lei que a criança e o adolescente têm. A criança e o adolescente tem direito à vida, né? O maior direito dele é o direito à vida, ao desenvolvimento pleno, à educação, à saúde, ao lazer, à profissionalização, ao convívio saudável com a própria sociedade, na família. Então, quando há qualquer coisa que cause um dano, que cause um mal à criança e adolescente em relação a esses direitos, é uma violação. Qual o papel da família e comunidade frente à violação de direitos das crianças e adolescentes? A família e a comunidade, ela tem um papel fundamental, essencial e primeiro no combate às violações dos direitos das crianças e do adolescente. Isso está previsto até na Constituição Federal, né? A família, ela tem o dever de proteção e de garantir que todos os direitos dos seus filhos ou dos seus familiares seja assegurado. E a comunidade, por sua vez, ela tem o dever, né, de fazer toda e qualquer denúncia contra a violação de direito. E sendo este um dever da comunidade, ela tem o direito de fazer essa denúncia de forma anônima. Então, todos nós somos responsáveis para que toda criança e adolescente sejam tratados com dignidade e não tenha nenhum de seus direitos violados. Qual o papel do Conselho Tutelar frente às situações de violação de direitos da criança e do adolescente? O Conselho Tutelar, ele tem um papel importantíssimo, né, em relação às violações de direitos das crianças e dos adolescentes. Por quê? O Conselho é um órgão que foi encarregado pela própria sociedade para trabalhar em prol, né, de que não haja nenhuma violação de direito das crianças e dos adolescentes. Então, quando tiver qualquer violação, o conselho deve ser procurado, né? Ele deve ser acionado para ele trabalhar para que essas violações elas cessem.
né? A gente precisa trabalhar a questão de que o Conselho Tutelar não é um órgão criado para tirar a autoridade dos pais, não é um órgão criado para tirar os filhos da família, ele é um órgão criado para trabalhar junto à família, junto ao Estado, para acabar com as violações de direito que as crianças e os adolescentes sofrem. Em que situações o Conselho Tutelar pode retirar dos responsáveis a guarda de uma criança? Essa pergunta ela é muito interessante porque é o que todo mundo acredita que o Conselho Tutelar possa fazer, retirar a guarda, né, de uma criança ou de um adolescente dos pais ou dos seus responsáveis. E isso não é verdade. O Conselho Tutelar, em momento nenhum, ele retira a guarda. Quem vai decidir sobre a guarda é o Poder Judiciário, é o juiz. O Conselho Tutelar, em situações extremas, que não há condição de manter a criança ou adolescente naquele momento no convívio familiar com os pais ou com seus responsáveis, ele pode retirar, e aí ele retira e aí ele entrega a algum familiar, alguma outra pessoa que tenha convívio, né, da família com essa criança ou esse adolescente, ou na hipótese de não ter ninguém da família para ficar com essa criança ou adolescente, aí ele sim vai para uma instituição de acolhimento, mas tudo é comunicado ao Poder Judiciário. Então quem vai bater o martelo se a guarda vai ser retirada ou não é o Poder Judiciário. O Conselho Tutelar ele vai fazer o afastamento naquele momento extremo de violação de direito e quem precisa de uma ação emergencial. Qual a importância de denunciar uma situação de violação de direitos e como efetuar uma denúncia? É extremamente importante realizar a denúncia contra qualquer violação de direito. E se você tem uma suspeita de que a criança ou adolescente está sofrendo qualquer violação, você tem o dever de denunciar. Né? Existem várias formas de denunciar. Você pode ligar para o próprio Conselho Tutelar, você pode discar do número 100, você pode enviar um e-mail anônimo, você pode enviar uma correspondência. Aquela pessoa que faz a denúncia, ela tem o direito ao anonimato. Então é imprescindível que essas denúncias sejam feitas para que o Estado, para que o Conselho Tutelar, para que a polícia, para que os órgãos competentes possam trabalhar para que aquele mal que a criança ou adolescente esteja sofrendo pare, né? Para que a criança ou adolescente tenha um crescimento digno, né? Como eles merecem, um crescimento com saúde, um crescimento com direito à educação, né? A um futuro melhor. E aí nós, enquanto sociedade, e eu, apesar de, né? Eu, conselheira tutelar, sou sociedade também, eu tenho o dever de fazer uma denúncia. Então é importante, não tenham medo de denunciar, denunciem, vocês têm o direito de fazer uma denúncia de forma anônima. Vocês recebem muitas denúncias falsas? Como o Conselho investiga isso? O Conselho Tutelar, infelizmente, recebe muitas denúncias falsas, sim. O Conselho Tutelar recebe denúncias, né, em conflitos familiares em que uma das partes quer usar do Conselho Tutelar para atingir a outra, né, em conflitos de vizinhos e que uma das partes quer usar do Conselho Tutelar simplesmente para atingir a outra. São muitas denúncias, né? E aí o Conselho, quando recebe essas denúncias, a gente não tem como saber se elas são falsas ou verdadeiras. A gente só vai saber quando a gente for até a residência para promover a notificação, para convidar essas famílias para virem ao Conselho Tutelar, para que a gente possa, né, conversar com a criança, com o adolescente, com a própria família, para verificar se de fato essas violações acontecem ou não. Quando os responsáveis perdem a guarda de um menor, o que acontece com esse menor? Ele vai direto para a adoção? Essa pergunta também é muito importante, né? Quando um juiz decide por retirar a guarda de uma das partes, primeiro, essa guarda ela pode ir ou para o pai ou para a mãe de forma unilateral. Ela pode ir para algum familiar, para uma avó, para um tio, né, para um avô.
o acolhimento institucional, ele somente acontece em medidas muito extremas, né? Quando a criança é retirada pelo Conselho Tutelar no primeiro momento, ele só é retirado naquelas situações em que não se localizou nenhum familiar para ficar com a criança e a criança de forma alguma pode permanecer naquela situação, seja porque ela sofreu uma agressão, uma violência física muito grande, seja por uma violência psicológica extrema, né? Seja por uma questão de um abuso sexual, por exemplo, em que uma das partes é um familiar e os pais que deveriam garantir a proteção, de certa forma são coniventes. Então, assim, é uma medida muito extrema. O acolhimento ele é evitado ao máximo, porque a gente sabe que o melhor para a criança é no seio da família, é no convívio familiar. Então, a retirada e colocação no abrigo é uma medida muito extrema. A retirada da guarda, né, como eu já respondi anteriormente, ela é feita só pelo juiz. Então, quando ele retirar a guarda, ele primeiro tenta definir essa guarda e passar para um familiar, para um outro familiar. O acolhimento, de fato, é a última medida. E mesmo uma criança ou um adolescente acolhido, o próprio judiciário vai tentar trabalhar com aquela família para reintegrar essa criança ou adolescente. O acolhimento não é uma medida definitiva em primeiro momento, não. Ela só se torna definitiva quando foi tentado trabalhar tudo com aquela família para acabar com as violações de direito, para acabar com as condutas que justificaram a retirada daquelas crianças. E se a postura dos pais, né, se as atitudes dos pais não mudaram, aí sim há uma retirada definitiva. A mãe ou o pai dificultam visitas dos filhos. O que fazer? Isso são situações que chegam muito ao Conselho Tutelar. Nós somos muito procurados com essas dúvidas. Então, quando é uma questão que envolve guarda, né? Eu quero a guarda do meu filho, eu não quero guarda compartilhada. Meu ex-marido não paga pensão, a minha ex-esposa não paga pensão. Eles não estão deixando eu ver o meu filho. O que eu devo fazer? Procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública de Minas Gerais e são questões que são decididas judicialmente. O Conselho Tutelar, infelizmente, não tem poderes para atuar nesse caso. Chegamos ao fim das perguntas. Eu quero mais uma vez agradecer o convite da Jaque e do Tiago. Eu espero ter contribuído, ter esclarecido muitas dúvidas, ter auxiliado todos vocês, né? O Conselho Tutelar não está aqui para retirar a autoridade, não está para retirar os filhos, ele está aqui para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do nosso município. Nos colocamos sempre à disposição, né? Podem nos procurar, é nosso papel orientar, é nosso papel, né, esclarecer essas dúvidas, então contem sempre conosco, é um órgão que está à disposição da sociedade, fomos escolhidos por vocês para isso e estamos à disposição de vocês. Até a próxima! Bom pessoal, agora no finalzinho do vídeo, eu gostaria de agradecer a participação da Mariana e agradecê-la também pela disponibilidade de sempre. Agradeço, Mariana, você em nome do CEPA. Espero que para o pessoal de casa tenha sido tão enriquecedor quanto foi para a gente, que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente. Obrigado e até a próxima.